explicação duvidosa da vida. Mas a poesia inexplicável da vida. Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar aqui nessa aula o parnasianismo e o simbolismo. Seu contexto histórico na Europa e no Brasil, suas características, seus autores e suas obras. Começando primeiro pelo parnasianismo. Mas antes de a gente começar a falar sobre o parnasianismo, vamos estabelecer uma comparação entre essas duas estéticas que veremos hoje. Então vamos às ruas perguntar: você sabe qual é a diferença entre o parnasianismo e o simbolismo? Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, bird of prey. Right about now. Sabe dizer qual a diferença do parnasianismo para o simbolismo? Do parnasianismo para o simbolismo? Olha, se não me falha a memória, alguns eram simbolistas e outros não me lembro. O parnasianismo, eles buscavam a sintonia perfeita, esqueci. Vamos lá, os parnasianistas eles buscavam a poesia perfeita, tá? O simbolista era o oposto. Sei lá, uma coisa que não é perfeita, que não tem a ver com a forma, assim, é tudo bem aleatório, bem variado. Não tem uma simetria. Não tem simetria, eles buscavam a essência da poesia. Importante isso. Não lembro. Ah, Não lembra? Não. O parnasianismo é um movimento em que a arte é mais pra beleza, assim. Não tem aquela necessidade do movimento social, assim, só pela beleza. Bom, o simbolismo, ele expressava, assim, formas brancas, alvas, fumaça, sempre na busca do branco. Bem, vocês viram que as pessoas fizeram um pouquinho de confusão entre as diferenças de parnasianismo e simbolismo, né? Mas é algo muito simples. Enquanto a gente tem no parnasianismo a busca da perfeição formal da poesia, no simbolismo a gente vai ter a busca da essência das coisas. Então, enquanto numa estética a gente tem a questão de objetividade, na outra a gente vai ter a questão da subjetividade, e é essa oposição que a gente faz entre parnasianismo e simbolismo. Muito bem, agora vamos ver o contexto histórico no qual está inserido o parnasianismo. É importante salientar que o parnasianismo está acontecendo juntamente com o realismo. Se está acontecendo juntamente com o realismo, a gente tem o mesmo contexto histórico. Qual é, então? A gente está numa série de transformações da sociedade europeia. Nessa série de transformações está inserida ali a segunda fase da Revolução Industrial, em que a gente vai ter um aumento da classe popular, do proletariado, que vai começar a lutar pelos seus direitos. Simultaneamente, a gente tem o aumento do poder político e econômico da burguesia, que vai em busca de um maior poder material. Essa busca por um maior poder material vai se revelar na busca de uma vida requintada, na busca do luxo, e é essa fase que temos então a Belle Époque europeia, principalmente acontecendo em Paris. Bom, os países que estão no comando da situação política e econômica são França, Alemanha e Inglaterra. São as forças hegemônicas da Europa nesse momento. No campo da música, a gente vai ter o destaque para Richard Wagner, se destacando com as suas óperas Tristão e Isolda, Tannhäuser e Parsifal. E no contexto das artes plásticas, mais especificamente na pintura, a gente vai ter a Escola Pictórica Realista de Gustave Courbet. Em 1889, a gente vai ter a exposição
Universal em Paris, onde diversos países europeus e dos outros continentes vão se reunir para demonstrar a tecnologia que possuem. Na verdade, uma demonstração de que o conhecimento pode ser apreendido e exemplificado. Claro que nesse contexto a gente tinha a questão de demonstrar que a Europa era superior aos demais continentes, e mais especificamente ainda Paris, o grande centro intelectual da época, né? É bom salientar que a Torre Eiffel foi construída exatamente para esse evento, ou seja, uma demonstração da magnificência dos estudos acerca de engenharia e da possibilidade de construir uma estrutura gigantesca que resiste ao tempo, né? Surgimento do parnasianismo no Brasil. O parnasianismo vai surgir no Brasil em 1882, com a publicação da obra Fanfarras de Teófilo Dias, que não vai ter uma grande relevância depois no parnasianismo. É uma questão cronológica, basicamente. Essa obra e as demais obras dos demais autores parnasianos vão ser inspiradas na coletânea de poesias Parnasse Contemporaine, escrita por Théophile Gautier, Banville e Leconte de Lisle, dentre outros. A partir daí, a gente vê que há um desejo de imitação dos franceses por parte dos parnasianos brasileiros. Mas eles não vão ficar só na poesia, eles vão tentar imitar uma vida de luxo aqui no Brasil. Na verdade, um falso luxo. Eles vão virar as costas para a sociedade, para os aspectos ruins, para a pobreza, para um país subdesenvolvido e vão tentar construir uma vida de requinte e de luxo que, na verdade, não existia. Tudo isso numa busca de tentar construir, pelo menos de forma semelhante, a Belle Époque francesa, né? Ou seja, esquece-se do mundo em que se vive e constrói-se uma poesia que vai acabar ficando fora da realidade. Características do parnasianismo. A primeira delas é a arte pela arte, ou a mímese pela mímese. Entende-se aí? Imitação pela imitação. Há uma busca de um culto à forma, e a única preocupação ali é com a forma. O tema não tem tanta importância, tanto que a maioria dos temas dos parnasianos vão ser descrição de objetos, da natureza, descrição do corpo feminino, né? Logo, a arte no parnasianismo vai ter um fim em si mesma, não vai haver uma preocupação externa à própria arte. A preocupação é com a forma perfeita, a preocupação é com o dizer perfeito, a preocupação é unicamente com aquele objeto que está sendo construído. A segunda característica relacionada à arte pela arte no parnasianismo é o esteticismo. Se entende aí também o culto à forma. Quais as técnicas que eram utilizadas, as principais técnicas aplicadas num poema parnasiano? A primeira delas era a rima rica. O que é a rima rica? É a rima de palavras de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, um verbo com um adjetivo, um substantivo com um adjetivo, um advérbio com um verbo e assim por diante, né? Em oposição à rima pobre, que é a rima entre classes gramaticais iguais. Um parnasiano jamais faria em sequência rimas pobres. Por quê? Porque daí seu poema seria diminuído e a preocupação com a perfeição formal não seria atingida. O segundo fator importante nessa construção formal da poesia parnasiana é a utilização da métrica perfeita. Todos os poemas parnasianos são milimetricamente perfeitos. A maioria dos versos são escritos ou em decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas, ou em alexandrinos, o dodecassílabo, 12 sílabas poéticas. Também há, principalmente Olavo Bilac, a variação nessa métrica. Por exemplo, no poema Profissão de Fé, ele vai fazer uma variação entre 8 sílabas poéticas e 4 sílabas poéticas, mas vai manter essa alternância perfeita até o final do poema para demonstrar o domínio da técnica e a perfeição na escrita. E outros traços importantes na técnica da poesia parnasiana é a utilização do soneto e a chave de ouro nesse soneto. Que forma poemática é o soneto? O soneto é um poema escrito em 2 quartetos e 2 tercetos, geralmente em decassílabos ou em alexandrinos. A maioria dos poemas parnasianos foram escritos em sonetos. E nesses sonetos se buscava a chave de ouro. A chave de ouro é o último verso onde vai dar o sentido todo do poema. Ou seja, em uma frase, em um único verso, se consegue resumir toda aquela temática. Era difícil de fazer, mas os parnasianos tinham tal domínio da linguagem e do seu objetivo que muitas vezes atingiam. Nem sempre é claro,
Mas os três principais poetas, que são Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac, atingiam essa técnica de perfeição, né? A próxima característica é o racionalismo. Para eu conseguir fazer uma obra formalmente perfeita, eu tenho que me utilizar da razão. A emoção é deixada um pouco de lado. Muito bem. Racionalismo pressupõe-se objetividade. Se eu sou racional, eu tenho que ser objetivo. Se eu sou objetivo, eu vou acabar sendo impassível, imparcial, à busca dessa imparcialidade, dessa impassibilidade no parnasianismo. Não se esquecendo que o parnasianismo é a poesia do realismo brasileiro. Logo vai pegar a característica do realismo e jogar na sua poesia. Portanto, a questão de impassibilidade e imparcialidade é uma consequência natural do realismo. Outra característica do parnasianismo é a cultura greco-latina, em dois aspectos fundamentais. Primeiro, a cultura greco-latina vai ser utilizada a partir das temáticas greco-latinas, ou seja, da utilização da mitologia dessa cultura. E, em segundo lugar, a questão da harmonia e do equilíbrio pregados por essa cultura. Logo, eu relaciono com o racionalismo. Por quê? Para ser equilibrado, eu tenho que ser harmonioso. Para ser harmonioso, eu tenho que ser racional. Para eu ser racional, eu devo ser objetivo. E para eu conseguir atingir a objetividade, eu devo ser impassível e imparcial. Uma característica puxa a outra para a construção da forma perfeita na poética parnasiana. A próxima característica é o universalismo. O poeta parnasiano quer atingir valores morais e estéticos perenes, que tenham um valor absoluto, que transcendam o seu tempo. Podemos estabelecer um paralelo aí, então, com a criação da obra realista, né? O realista também almeja criar uma obra com esses valores estéticos e morais perenes, eternos. Logo, temos no parnasianismo, assim como no realismo, a busca da criação da obra atemporal. Outra característica do parnasianismo, a última delas, é a desvinculação da crítica social. A arte parnasiana se liberta de toda e qualquer finalidade utilitária, aquela questão que eu havia falado. O parnasiano fecha os olhos para o mundo, vira as costas para o mundo e vai tratar tão somente da sua criação poética da forma perfeita, e é isso que ele busca. Não se preocupa com mais nada. Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito. E pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima a frase. E enfim, o verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saio da oficina sem um defeito. Assim procedo. Minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Bem, como vocês viram na poesia, o que o Olavo Bilac está querendo dizer do ideal da poesia parnasiana? Que o poeta parnasiano é como o artista plástico, é como o ourives, aquele que trabalha uma joia com esmero para ir conseguir a perfeição formal. Nesse poema Profissão de Fé é que temos a poética do parnasianismo. O que é a poética? A poética é um conjunto de preceitos que dizem o que é ou o que não é uma boa poesia em determinada estética. A partir desses versos desse poeta é que temos as regras para uma boa poesia parnasiana. Vamos agora então aos autores e obras principais do parnasianismo. O primeiro deles é o parnasiano mais ortodoxo de todos, é o poeta Alberto de Oliveira. Esse poeta vai trabalhar com uma visada estética dos objetos, e só isso. Ele vai fazer descrições acerca de um determinado objeto que ele torna literário. Então, quais são esses objetos? Esses objetos podem ser
ou obras de arte, ou a natureza, ou a mulher, até mesmo um muro. E é a partir daí, então, que eu vou citar o nome das principais poesias de Alberto Oliveira para vocês darem uma lida no material didático escrito. Temos o poema O Muro, que ele vai fazer a descrição do muro e do trabalho de um muro no lugar em que ele fica. Teremos também a poesia Vaso Chinês, ele vai falar de um vaso chinês que é um mimo. E temos a poesia Vaso Grego, que daí ele recupera a temática greco-latina e também recupera as técnicas dessa cultura, né? Muito bem. O que interessa em Alberto Oliveira é saber desses temas falados, dar uma lida nesses poemas e vocês vão se dar conta que ele possui uma pouca variabilidade temática. Ele não sai muito desses temas, até porque ele não tinha uma preocupação com uma questão social, com uma crítica social. A preocupação dele era fazer a poesia perfeita. Por isso, eu repito para vocês, ele é considerado o parnasiano ortodoxo, totalmente impassível e imparcial objetivo. Outro poeta parnasiano que não vai seguir tanto essa impassibilidade, está no meio termo entre a objetividade e a subjetividade, é o Raimundo Correia. O Raimundo Correia vai ter uma perspectiva melancólica da existência e vai ter a sua poesia classificada como meditativa. Raimundo Correia escreve poesia meditativa. Ele vai filosofar acerca dos seus conflitos, acerca dos seus dramas, acerca das suas desilusões. E é a partir dessas desilusões que a gente tem, então, uma postura pessimista diante da existência. Quais são os dois poemas principais que revelam essas características de Raimundo Correia? A primeira delas é Mal Secreto. E a segunda é As Pombas, que ele vai fazer uma metáfora. As pombas como se fossem os sonhos dos homens, as pombas que, ao amanhecer, saem em revoada e quando voltam, vêm descansar. Os sonhos são como essas pombas, saem voando também. A única diferença, e aí é que está a perspectiva pessimista, é que as pombas voltam e os sonhos não voltam jamais. Ou seja, a gente vê que a partir desse momento que ele discute uma questão existencial, a gente não pode dizer que ele é completamente impassível, mas ainda se utiliza de técnicas que visam a perfeição formal, por isso a gente o classifica ainda como parnasiano. E o último deles, e mais conhecido, é Olavo Bilac. E quem sabe é o mais conhecido de todos por fugir dessa impassibilidade e dessa imparcialidade parnasiana. Ele vai ser o poeta que vai jogar o sentimento na poesia. E atenção, não é porque é parnasiano que não vai ter sentimento. A gente não pode confundir a expressão sentimental com o sentimentalismo romântico. O sentimentalismo romântico é uma exacerbação dos sentimentos. O sentimento vai estar em quase toda a poesia. O Olavo Bilac vai intensificar um pouco isso em relação aos outros parnasianos, e aí quem sabe que está o lado agradável da sua poesia, né? Teremos, então, a discussão do amor a partir de duas perspectivas. O amor platônico ou espiritual e o amor sensual. No amor sensual a gente vai ter, geralmente, mulheres nuas e o desejo do poeta de estar com essas mulheres, ou até mesmo ele está com uma dessas mulheres nuas. Tem uma visada erótica aí. São as poesias que o BA lê diariamente. Tudo que é poesia erótica, durante a história da literatura, o BA é leitor assíduo, né? O BA é o nosso cameraman. A outra questão do amor platônico é o amor idealizado, é o amor espiritual transcendental. A gente poderia misturar até com um pouco de poesia meditativa. E o melhor exemplo dessa poesia é a poesia Via Láctea. São diversas poesias, né? Que vai tratar justamente desse tema. E a ideia também idealizada aí de que só quem ama tem a capacidade de falar com as estrelas, ou seja, uma relação anímica com a natureza, partindo-se do amor ideal, ou seja, o amor pode tudo com o ser humano e dá capacidades sobrenaturais ao ser humano, até mesmo de falar com as estrelas. Contexto histórico do simbolismo. O simbolismo vai começar no final do século XIX. O que está acontecendo nessa época? A gente vai ter o começo de um decréscimo na influência das doutrinas racionalistas que começam na segunda metade do século XIX. Dentre elas temos o determinismo de Paul Stern, temos o positivismo de Auguste Comte, temos o darwinismo de Charles Darwin, ou evolucionismo, temos o marxismo de Karl Marx, e juntamente com esse decréscimo dessa influência, a gente vai ter
o constante aumento do progresso industrial. Mas esse progresso industrial na Europa, que é a representação da alta burguesia, do aumento do poder econômico e político da alta burguesia, não vai acontecer em todos os países. Na Alemanha, que vai ser unificada em 1870, e na Itália, que vai ser unificada em 1871, nós teremos um progresso tardio desses países, o progresso industrial. Logo, o que vai acontecer? Quando elas entram na disputa com os outros mercados que já estão mais desenvolvidos, elas vão ir em busca de regiões produtoras e consumidoras de matérias-primas. Qual vai ser o grande alvo de Alemanha, Itália e dos demais países também? A África. E é ali, nessa disputa de terras da África, que a gente vai ter o começo de conflitos entre os países europeus. É o neocolonialismo. Essas tensões vão ser o prenúncio de algo muito pior que vai aparecer no início do século XX, né? A Primeira Guerra Mundial. O que a gente pode estabelecer entre comparação entre o simbolismo e o realismo a partir desse contexto histórico? A partir daquela diminuição da influência das doutrinas filosóficas racionalistas, a gente vai ter uma incapacidade do realismo de conseguir explicar a realidade. Por quê? Porque o realismo centra-se no objeto. Só que não basta mais a gente se centrar no objeto para fazer uma análise objetiva daquele objeto. Não funciona mais. O que acontece então? A solução é centrar-se no sujeito, é centrar-se no indivíduo, é centrar-se em si. O simbolista vai fechar os olhos ao mundo e vai buscar no seu universo interior, no seu âmago, no seu íntimo, a partir da introspecção, a tentativa de solucionar os dramas e os conflitos existentes nele. E esses conflitos existem devido a esse contexto histórico conflituoso. Logo, o poeta simbolista vai tentar encontrar uma nova linguagem para explicar essa questão que o aflige. Temos então, a partir desse momento, o apogeu do símbolo. Simbolismo na Europa e no Brasil. O simbolismo vai começar na França, mais especificamente, em 1886, quando o escritor Jean Marais vai publicar o Manifesto Simbolista, no jornal Le Figaro. O poeta simbolista vai demonstrar aí, nesse manifesto, a sua decepção com o pensamento lógico-racional da realidade. A realidade não pode mais ser apreendida dessa forma. Não funciona mais uma visão técnico-analítica do mundo. A objetividade tem que ser deixada um pouco de lado e tem que se voltar para a subjetividade. O poeta simbolista vai ficar insatisfeito, vai se sentir desconfortável no contexto em que ele está inserido. Ele não vai mais aceitar a estética realista sendo a interpretação da realidade, justamente porque a realidade no realismo é interpretada a partir da análise do objeto e o simbolismo a partir da introspecção do sujeito. É a partir desse momento, então, que o simbolista não vai ver mais sentido na realidade em si mesma, e sim no que a sua intuição fala sobre ela. Logo, ele vai falar sobre a realidade a partir das suas impressões. Não haverá mais um conceito bem definido sobre a realidade, e sim apenas aquilo que ele sente sobre essa realidade. Logo, vai acabar construindo uma poesia anti-intelectual, anti-racional, porque parte das suas sensações, dos seus sentimentos. É importante salientar que o simbolismo vai ser o começo de uma abertura para as estéticas vanguardistas do século XX. Vai ser um prenúncio de uma renovação na literatura e na arte ocidental. No Brasil, o simbolismo vai começar em 1893 com a publicação dos poemas Missal e Broquéis, sendo o primeiro em prosa e o segundo em versos, ambos de Cruz de Souza. O simbolismo no Brasil vai ser uma estética marginal. Marginal por quê? Porque está à margem dos grandes centros urbanos da época. Nesses grandes centros urbanos, o que estava como estética vigente era o parnasianismo e o realismo. O simbolismo vai se desenvolver no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em Minas Gerais. Vocês se deram conta, então, que simbolismo e parnasianismo acontecem paralelamente, sendo o simbolismo surgido 10 anos depois. Junto com o simbolismo e parnasianismo, temos o realismo e o naturalismo, ou seja, essas 4 estéticas literárias e artísticas acontecem no Brasil simultaneamente.
Características do simbolismo. Antes da gente começar especificamente com as características do simbolismo, vamos tentar entender o que é o símbolo para o escritor simbolista. O símbolo para o escritor simbolista era um meio dele tentar traduzir o seu subconsciente e até mesmo o seu inconsciente. Por quê? Para tentar traduzir e expressar algo tão subjetivo, não bastam mais conceitos. Por quê? O que são conceitos? Conceitos são percepções objetivas que partem de uma análise lógico-racional. Logo, há uma definição específica e tu não vai conseguir trazer os teus sentimentos dessa forma. Qual o recurso do poeta simbolista? O símbolo. Por quê? Porque o símbolo não necessariamente seguirá uma lógica racional e poderá ser estabelecido com comparações inusitadas, com relações ilógicas. Nesse momento, então, o simbolista encontra o seu recurso fundamental. Um símbolo diz muito mais que um conceito. Por que diz muito mais que um conceito? Porque um conceito define e o símbolo sugere. Subjetividade profunda. Por que falamos subjetividade profunda? Falamos isso para não haver confusão com a subjetividade do romantismo. No romantismo a gente vai ter uma poesia subjetiva, mas essa subjetividade vai até a questão dos sentimentos, a questão do sentimentalismo, falando melhor. Ou seja, no romantismo a gente tem algo ainda superficial. No simbolismo a gente tem algo profundo. É um mergulho no inconsciente e no subconsciente, chegando ao ponto da ilogicidade, chegando ao ponto do irracionalismo, chegando ao ponto do delírio. Por isso que muitas vezes a gente não vai ter uma compreensão absoluta de uma poesia simbolista, justamente porque não tem uma compreensão objetiva que é possível de se fazer. Dessa característica puxamos outra, que é a sugestão. Descrever um objeto é suprimir 3/4 da fruição de um poema, que é feito da felicidade de adivinhar pouco a pouco. Sugerir. Eis o sonho. Mallarmé. O poeta simbolista nunca diz algo definitivamente. Ele somente insinua, ele propõe ideias para a partir dali a gente construir o nosso campo interpretativo. Logo, não teremos mais objetividade, de forma alguma, no simbolismo. Por quê? Porque o poeta simbolista considera que definir algo é tu tirar o prazer de tentar adivinhar o que aquilo é. Relacionando ainda a subjetividade, temos mais uma característica, a musicalidade. De la musique avant toute chose. Música antes de qualquer coisa. Paul Verlaine. Que recursos são usados para essa musicalidade? Principalmente a literação e a assonância, a primeira sendo repetição de consoantes, a segunda repetição de vogais e a repetição de palavras. Mas por que essa necessidade de musicalidade na poesia simbolista? Simplesmente porque a música é das manifestações artísticas a mais subjetiva, aquela que não conseguimos muitas vezes encontrar uma definição. Escuta uma música clássica, por exemplo. Uma pessoa pode ficar alegre, eufórica depois de escutá-la, outra pessoa pode ficar triste, melancólica. Logo, o simbolismo, tendo consciência dessa subjetividade da sua poesia, busca uma identificação com uma outra forma de arte. A música, se lembrando que no parnasianismo há identificação com as artes plásticas, com a questão do ourives, né? No simbolismo, a relação é com a música. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. As últimas duas características que se relacionam num simbolismo são a correspondência e a sublimação. Na correspondência e na sublimação teremos o quê? Primeiro, vamos entender o que é sublimação. Sublimação é uma busca do mundo essencial, ou seja, a busca das essências. O poeta simbolista quer a transcendência. Ele tem uma angústia por essa transcendência. Por quê? Porque o mundo material, o mundo carnal o prende. Na verdade, a solução absoluta dos seus problemas seria a morte, seria o momento em que ele iria se sublimar completamente, iria se tornar diáfano, iria se tornar mais sutil. Qual o recurso que ele se utiliza para essa questão da sublimação? Se utilizar muito da cor branca. A pomba, a nuvem, a espuma do mar, a lua, sempre essas imagens brancas serão símbolos altamente usados na poesia
simbolista. E qual a relação de correspondência que temos então? A correspondência entre os sentidos, a mistura desses sentidos que chamamos de sinestesia, ou seja, um cheiro doce, um olhar acre. Se misturam essas sensações e temos aí a sinestesia. E também a relação de correspondências inusitadas, comparações inesperadas para a gente, que chegam até certo ponto a afetar a nossa cognição normal e sentimos a necessidade de fazer uma releitura do poema simbolista. E podem ter certeza que na releitura desse poema simbolista nós faremos uma interpretação um pouco diferente. E se lermos de novo, e de novo, e de novo, faremos cada vez mais interpretações. Nunca a mesma. Por quê? Porque o poeta simbolista, eu repito, sugere, não define. Autores e obras. O primeiro poeta, importantíssimo, na estética simbolista é Cruz de Souza. Vamos ver algumas características da obra dele. A primeira delas é a questão da transfiguração. E essa palavra transfiguração é tirado da obra dele. O que é essa transfiguração? É um processo psicológico de um desejo, de uma ânsia de sublimação que a gente já viu nas características simbolistas. Outro aspecto é a questão da melancolia. Até por ter levado uma vida de desgraças, uma vida de preconceito racial, de catástrofes na sua vida, né? Se lembrando que os seus filhos morreram prematuramente e a sua esposa enlouqueceu, ele acaba manifestando isso de alguma forma na sua poesia. E temos também uma outra temática importante e muito discutida por críticos literários, a angústia sexual. E o poema exemplificativo dessa angústia sexual é Lésbia. Mas vamos ver agora o principal poema de Cruz de Souza, que também funciona como profissão de fé de Olavo Bilac, como uma espécie de poética do simbolismo. É o poema Antífona. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, réquiem do sol que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edêmicos, aéreos. Fecundai o mistério destes versos, com a chama ideal de todos os mistérios. Vocês viram que nesse poema de Cruz de Souza nós encontramos todas as características do simbolismo. A questão da cor branca, a questão da ânsia por uma sublimação, a questão da musicalidade, a questão da utilização de palavras escritas com letra maiúscula para passar um valor absoluto da palavra, ou seja, um valor de eternidade, um valor de universalidade, um valor de algo perene. E toda a subjetividade do poema também, uma poesia hermética, de difícil compreensão, mas que por ser hermética e de difícil compreensão, possibilita uma abertura interpretativa. Então, ao mesmo tempo que é uma poesia hermética, por ser difícil de se entender, é uma obra aberta, porque nos abre caminho para diversas interpretações. Um típico poema do simbolismo. Vamos agora a Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães é o poeta simbolista de um único tema, a morte da amada. Na vida real, Constança, sua jovem noiva que vem a falecer. Essa temática da morte da amada é que vai dar origem à característica da religiosidade voltada ao catolicismo e à espiritualização na poesia de Alfonso de Guimarães, na busca de uma sublimação, na busca de uma transcendentalização. Como característica formal da sua poesia, nós temos a musicalidade, que é muito bem utilizada a partir da repetição de vocábulos.
E essa musicalidade e essa melancolia podemos observar muito bem na poesia A Catedral, que vamos ver agora. Entre brumas, ao longe, surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora, agoniza ao arrebol. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, a dica de hoje é a seguinte: vocês vão estudar de novo o simbolismo e vão dar uma revisada em romantismo. E eu quero que vocês estabeleçam comparações entre essas duas estéticas e vão acabar vendo que elas são muito semelhantes quanto à questão da subjetividade, analisando até que certo grau vai a subjetividade do romantismo e até que ponto vai a subjetividade do simbolismo. É uma boa também estabelecer a comparação com a objetividade do parnasianismo e a objetividade do realismo. Assim, vocês vão revisar a matéria de uma forma mais eficiente porque vão entender a sequência e o sentido que elas estabelecem uma com as outras. Na aula de hoje estudamos parnasianismo e simbolismo. Vimos características do parnasianismo, características do simbolismo e estabelecemos comparações entre as duas. Analisamos seu contexto histórico e a influência desse contexto nas duas estéticas. Não é explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável daqui tem mesmo entoada a última série em tom. Bem, amigo professor, a minha dica de hoje é a seguinte. Agora que nós vimos o simbolismo, que é a última das estéticas do final do século XIX, a gente pode fazer uma revisão a partir da relação equilíbrio e desequilíbrio entre as estéticas, desde o barroco até o simbolismo, ou até mesmo desde o classicismo até o simbolismo. Todas essas estéticas estão contidas no material e esse capítulo de comparação entre equilíbrio e desequilíbrio também tem um módulo específico. Logo, vocês podem, a partir da perspectiva de objetividade e subjetividade, demonstrar aos alunos que há uma variação, há uma alternância bem equilibrada entre essas estéticas, começando com a objetividade no classicismo, indo para a subjetividade no barroco, objetividade no arcadismo, subjetividade no romantismo, objetividade no realismo e todas as suas estéticas consequentes, e finalmente a subjetividade no simbolismo e a abertura para as vanguardas do início do século XX. Não é explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável daqui tem mesmo entoada a última série em tom. A gente vai ter a Exposição Universal em Paris, onde diversos países europeus e dos outros continentes vão se reunir para demonstrar a tecnologia que possuem. Na verdade, uma demonstração de que o conhecimento pode ser apreendido e exemplificado. Claro que, nesse contexto, a gente tinha a questão de demonstrar que a Europa era superior aos demais continentes, e mais especificamente ainda Paris, o grande centro intelectual da época, né? É bom salientar que a Torre Eiffel foi construída exatamente para esse evento. Ou seja, uma demonstração da magnificência dos estudos acerca de engenharia e da possibilidade de construir uma estrutura gigantesca que resiste ao tempo, né? Surgimento do parnasianismo no Brasil. O parnasianismo vai surgir no Brasil em 1882 com a publicação da obra Fanfarras de Teófilo Dias, que não vai ter uma grande relevância depois no parnasianismo. É uma questão cronológica, basicamente. Essa obra e as demais obras dos demais autores parnasianos vão ser inspiradas na coletânea de poesias Parnasse Contemporaine, escrita por Théophile Gautier, Banville e Leconte de Lisle, dentre outros. Não é explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável daqui tem mesmo entoada a última série em tom.
Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar aqui nessa aula o parnasianismo e o simbolismo. Seu contexto histórico na Europa e no Brasil, suas características, seus autores e suas obras. Começando primeiro pelo parnasianismo. Mas antes de a gente começar a falar sobre o parnasianismo, vamos estabelecer uma comparação entre essas duas estéticas que veremos hoje. Então vamos às ruas perguntar: está acontecendo juntamente com o realismo? Se está acontecendo juntamente com o realismo, a gente tem o mesmo contexto histórico. Qual é então? A gente está numa série de transformações da sociedade europeia. Nessa série de transformações está inserida ali a segunda fase da Revolução Industrial, em que a gente vai ter um aumento da classe popular, do proletariado, que vai começar a lutar pelos seus direitos. Simultaneamente, a gente tem o aumento do poder político e econômico da burguesia, que vai em busca de um maior poder material. Essa busca por um maior poder material vai se revelar na busca de uma vida requintada, na busca do luxo, e é essa fase que temos então a Belle Époque europeia, principalmente acontecendo em Paris. Bom, os países que estão no comando da situação política e econômica são França, Alemanha e Inglaterra. São as forças hegemônicas da Europa nesse momento. No campo da música, a gente vai ter o destaque para Richard Wagner, se destacando com as suas óperas Tristão e Isolda, Tannhäuser e Parsifal. E no contexto das artes plásticas, mais especificamente na pintura, a gente vai ter a Escola Pictórica Realista de Gustave Courbet. Em 1889... Simetria, eles buscavam a essência da poesia. Importante isso. Não lembro. Não lembra? Não. Parnasianismo é um movimento em que a arte é mais pra beleza, assim. Não tem aquela necessidade do movimento social, assim, só pela beleza. Bom, o simbolismo, ele expressava, assim, formas brancas, alvas, fumaça, sempre na busca do branco. Bem, vocês viram que as pessoas fizeram um pouquinho de confusão entre as diferenças de parnasianismo e simbolismo, né? Mas é algo muito simples. Enquanto a gente tem no parnasianismo a busca da perfeição formal da poesia, no simbolismo a gente vai ter a busca da essência das coisas. Então, enquanto numa estética a gente tem a questão de objetividade, na outra a gente vai ter a questão da subjetividade, e é essa oposição que a gente faz entre parnasianismo e simbolismo. Muito bem, agora vamos ver o contexto histórico no qual está inserido o parnasianismo. É importante salientar que o parnasianismo, você sabe qual é a diferença entre o parnasianismo e o simbolismo? Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, bird of prey. Right about now. Sabe me dizer qual a diferença do parnasianismo para o simbolismo? Do parnasianismo para o simbolismo? Olha, se não me falha a memória, alguns eram simbolistas e outros não me lembro. O parnasianismo, eles buscavam a sintonia perfeita, esqueci. Vamos lá, os parnasianistas eles buscavam a poesia perfeita, tá? O simbolista era o oposto. Sei lá, uma coisa que não é perfeita, que não tem a ver com a forma, assim, é tudo bem aleatório, bem variado. Não tem uma simetria.